Graça e paz, irmãos. Um novo dia se inicia. Uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais encorajador e na declaração mais poderosa para os desafios da jornada, registrada no Salmo 20, versículo 1. Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Que arsenal de esperança, que declaração de vitória, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um amuleto de sorte, mas uma declaração de aliança. O salmista, compondo uma oração para o rei antes de uma batalha, estabelece a postura espiritual correta para qualquer empreendimento, para qualquer desafio, para qualquer plano que tenhamos. Ele nos oferece o antídoto divino contra os venenos mais paralisantes da alma humana, o medo do fracasso e a ansiedade da autossuficiência. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldurar cada passo que damos. Nossa capacidade é limitada, mas o poder de nosso Deus é infinito. A oração não começa com que o rei seja forte ou que os exércitos sejam numerosos, mas com uma entrega radical, que o Senhor te responda. A genialidade espiritual deste salmo está em direcionar nossa confiança para o lugar certo. Ele nos ensina que a preparação humana, os planos, as estratégias, as reuniões, têm seu lugar, mas a vitória pertence ao Senhor. A súplica é dupla e profundamente significativa. Primeiro, que o Senhor te responda no dia da angústia. O dia da angústia é o momento da pressão, do confronto, da crise, do passo final, da decisão crítica. É o dia em que nossos recursos se esgotam e a nossa sabedoria encontra seu limite. A promessa não é a ausência de angústia, mas a certeza da resposta de Deus dentro dela. É a convicção de que não clamamos a um céu de bronze, mas a um Pai que ouve e age. Segundo, que o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome na cultura hebraica representa o caráter, a autoridade e o poder da pessoa. Invocar o nome do Deus de Jacó é apelar para o Deus da aliança, o Deus que se revelou a um patriarca falho, mas perseverante, transformando-o e sendo fiel às suas promessas através de gerações. É buscar refúgio não em uma força genérica, mas no caráter revelado do Deus que é fiel, poderoso e redentor. Essa proteção é como uma fortaleza, uma torre alta onde estamos seguros. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração ancorado na soberania de Deus. É um chamado para uma reorientação radical da nossa confiança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta dos dias de angústia. Pelo contrário, ela nos dá a autoridade para invocar o nome que está acima de todo nome nesses dias. Não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir de uma posição de vitória já conquistada por Cristo na cruz e na ressurreição. Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso de nossos planos não depende primariamente de nossa genialidade, mas da resposta de Deus. Nossa vitória não deriva da nossa força, mas da nossa disposição de clamar por seu socorro. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela súplica, a autoconfiança pela teoconfiança e a busca frenética pelo descanso que vem de saber que o comandante dos exércitos celestiais luta por nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pela pressão de um projeto, de uma meta inalcançável, de uma conversa difícil que precisa ter.
Talvez os seus olhos estejam fixos no tamanho do gigante à sua frente e não no tamanho do seu Deus. Talvez você tenha comparado os seus recursos com os desafios e se sentiu pequeno, despreparado. Talvez a voz da ansiedade esteja sussurrando que você não é capaz, que vai falhar. Hoje, esta oração será um ato deliberado de transferir a nossa confiança. Será um momento de desviar o foco da nossa fraqueza e fixá-lo no poder soberano de Deus. Que ela seja um bálsamo para a sua alma ansiosa, um capacete da salvação para a sua mente assediada pela dúvida e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, descanse o seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da resposta e da proteção que vem de Deus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, comandante dos exércitos celestiais. Hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido de Tua graça, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes pequeno e assustado diante das incertezas da vida, transborda de adoração, não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelas batalhas que desejamos vencer, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por socorro ou proteção brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é impossível. Diante da incredulidade de Sara, Tu perguntaste, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E a história respondeu com o riso de um filho da promessa. O profeta Jeremias, contemplando a Tua grandeza, declarou a verdade que acalma nossa alma. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Tu és o Deus que responde com fogo do céu no Monte Carmelo, silenciando os profetas de Baal e revelando que só Tu és Deus em Israel. Tu és o Deus que abre o Mar Vermelho, transformando um beco sem saída de desespero em um caminho de libertação, enquanto Teus inimigos eram tragados pelas águas. Tu és o Deus que derruba as muralhas impenetráveis de Jericó, não com a força de arietes, mas com o som absurdo e poderoso de trombetas e um grito de louvor, ensinando-nos que nossas maiores vitórias são conquistadas através da obediência e da adoração. Nós reconhecemos a Tua soberania absoluta e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada circunstância inesperada que enfrentaremos hoje. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração é um testemunho incessante da Tua graça sustentadora. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois, como declara a Tua palavra, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E é nesse propósito perfeito que desejamos descansar. Te louvamos porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura vitória, não reside em nossa frágil competência, em nossa limitada inteligência ou nem nossa rede de contatos, mas sim em nossa conexão vital e ininterrupta contigo. Como a videira sustenta os ramos, Tu nos sustentas, e a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã. Sem mim, nada podeis fazer. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje será o resultado da Tua seiva fluindo através de nós. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Te exaltamos pela Tua fidelidade imutável, que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande a tua fidelidade. Tuas misericórdias são a prova viva de que nossas falhas de ontem, nossos medos da noite passada e nossas dúvidas desta madrugada não anulam a tua inabalável disposição em nos socorrer. Elas nos enchem de uma esperança usada, de uma fé renovada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de órfãos desamparados, lutando sozinhos por migalhas de afirmação e segurança, mas com a mentalidade régia de filhos amados do Rei, adotados em tua família, a quem deste o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Obrigado, Pai, porque nosso sucesso não é medido pelo que vemos em nossas mãos, mas pela certeza de saber que nossos planos, nosso futuro e nossa própria vida estão seguras em tuas mãos onipotentes. Tu és o Deus cuja resposta é certa, cuja proteção é infalível e cujo poder é ilimitado. Um socorro bem presente na angústia. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória encarnada, o cumprimento de todas as Tuas promessas, o sim de Deus para cada uma de nossas necessidades. Ele é o nome acima de todos os nomes, aquele diante do qual, como declara a Escritura, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a invocação deste nome que nos garante a tua proteção. É através dele, o leão da tribo de Judá que venceu e o Cordeiro de Deus que foi morto e tirou o nosso pecado, que temos acesso direto, ousado e sem impedimentos ao teu trono de graça. Não nos aproximamos com medo, como servos distantes, mas com a confiança que a tua palavra nos garante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Viemos para recebermos misericórdia para nossas falhas e acharmos graça que nos socorra em nossa ocasião oportuna de angústia. A sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que o teu poder é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário espiritual ou físico que se levante contra nós. Confiamos que por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder explosivo e criador, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a enfrentar cada desafio, não na esperança de talvez vencer, mas na certeza da vitória que ele já conquistou por nós. Por isso te adoramos com todo o nosso ser, com nossa mente, alma e forças. Queremos te agradecer pelo acesso irrestrito que temos à tua presença, pela identidade segura que temos como coerdeiros com Cristo e pela paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes. Cremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, com os corações confiantes em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que nossa vida, nossas palavras, nossas reações e nossas decisões hoje sejam um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva e irrefutável para um mundo assustado de que nosso Deus reina, nos ouve e nos responde no dia da angústia. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o Teu poder, a Tua fidelidade em nos socorrer e a Tua santidade que nos convida à dependência. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para confiarmos em Ti, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai,
que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a tua graça, nossa tendência natural é a autossuficiência, o medo e a ansiedade. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso pecado de orgulho e autoconfiança. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que elaboramos nossos planos sem te consultar, que confiamos em nossa própria inteligência, em nossos contatos, em nossos recursos, como se eles fossem a fonte de nossa vitória. Confessamos que passamos mais tempo em planejamento estratégico do que em oração de entrega. Perdoa-nos por abraçarmos a arrogância, por nos sentirmos autossuficientes quando as coisas vão bem e por permitirmos que a semente do orgulho e independência crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a depender de ti em todas as coisas. Confessamos o pecado do medo e da incredulidade, agindo como se não tivéssemos um Deus que nos protege. Perdoa-nos, Pai, por olharmos para o tamanho dos nossos problemas e nos esquecermos do tamanho do nosso Deus. Perdoa-nos por permitirmos que a ansiedade domine a nossa mente e paralise as nossas ações, quando a Tua palavra nos ordena não temer. Confessamos que demos mais crédito às vozes da dúvida e do pessimismo do que às Tuas promessas infalíveis de socorro e proteção. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da murmuração e da impaciência no dia da angústia. Confessamos que, em vez de clamar, muitas vezes reclamamos. Em vez de esperar pela Tua resposta, tentamos resolver as coisas com nossa própria força, atropelando Teus processos e muitas vezes piorando a situação. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és um socorro bem presente na angústia e que a nossa paz está em lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Confessamos o pecado de esquecer as Tuas obras passadas. Quando um novo dia de angústia chega, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto a Tua mão poderosa nos livrando antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar do Teu poder no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade no passado. Perdoa-nos por não construirmos memoriais de gratidão em nossos corações, que poderiam servir como fortalezas de fé em tempos de crise. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo como nosso protetor e defensor, muitas vezes vivemos como soldados desertores, medrosos e derrotados. Temos acesso ao nome que faz o inferno tremer, mas vivemos paralisados pelo medo. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da oração e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em fé e poder. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso vitorioso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de todo orgulho, de todo medo, de toda incredulidade e de toda murmuração. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração corajoso e confiante. Renova dentro de nós um espírito de ousada dependência. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira vitória, e a autoridade que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas habilidades, mas no Teu poder, que nos responde e protege. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar medroso e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos mais que vencedores em Ti. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos fortes, mas porque Tu és a nossa força.
Esvazia-nos de todo pensamento que diz eu não consigo, e enche-nos com a verdade do teu Espírito, que diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação do teu poder em nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa paz, mas como oportunidades para ver e declarar: o Senhor me responderá neste dia de angústia. O nome do Deus de Jacó me protegerá. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vida sem lutas, mas para pedir a Tua intervenção poderosa em nossas lutas. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que sabem a quem clamar. Por isso hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para buscar a Tua direção antes de agir. Que o Teu Espírito Santo treine os nossos corações a se voltarem instintivamente para Ti em oração antes de cada reunião, de cada decisão, de cada tarefa importante. Remove de nós o espírito de independência e a pressa que nos faz agir baseados apenas em nossa própria prudência. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de consagrar nossos planos a Ti seja a nossa primeira reação ao acordar, ao nos depararmos com um desafio, ao sentirmos a pontada do medo e ao planejar os próximos passos. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nosso sucesso vem de Ti. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com a pressão de ter todas as respostas, mas com a liberdade de quem sabe que pode clamar ao Deus que tem toda a sabedoria. Diante de metas ambiciosas, de problemas complexos e da busca por resultados, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para construir nosso próprio reino, mas como um ato de adoração a Ti. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e nossa calma vêm de uma fonte superior. Que nossa dependência de Ti seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos ensina a confiar nele em todo o tempo. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, Salmos 21, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória baseada em nossa força, mas para aprender a andar na vitória que vem da Tua intervenção soberana, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos em quem temos crido. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o medo do fracasso e a paralisia ao confiarmos no Teu socorro. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o medo não é uma questão de nossa própria coragem, mas um ato de fixar nosso olhar em Teu poder. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta nossa autoconfiança e nosso medo, registrada em Salmos 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Senhor, grava esta estratégia divina em nosso espírito. Carros e cavalos representam tudo aquilo em que o mundo confia: tecnologia, dinheiro, influência, inteligência, poderio militar.
Ajuda-nos a identificar os carros e cavalos em que temos depositado nossa confiança e a nos arrependermos. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se inclina para essas seguranças visíveis, quando a verdadeira vitória está em fazer menção do Teu nome. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural. Como a Tua palavra nos ensina em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e com a destra da minha justiça te sustento. Senhor, queremos viver como quem acredita que Tu estás conosco. Quando a tentação da paralisia vier hoje, seja o medo de falar em público, seja a ansiedade antes de uma prova ou entrevista, seja a hesitação em tomar uma decisão importante por medo de errar, seja o sentimento de incapacidade diante de uma tarefa complexa, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar em voz alta: eu farei menção do nome do Senhor. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A cura para o medo do fracasso é a confiança na Tua capacitação constante. Ajuda-nos a substituir o pensamento "eu não sou capaz" pela declaração "Cristo em mim é a minha suficiência". Pai, nós sabemos que a pressão para performar virá, mas nos agarramos à promessa de que a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que os desafios não são para nos destruir, mas para serem palcos para a manifestação do Teu poder. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o medo, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da Tua força que atua em nós. Declaramos, em nome de Jesus, que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que nosso socorro vem do Senhor. Declaramos que, ao primeiro sinal de medo, nossos corações se voltarão para o nome que é sobre todo nome. Hoje, escolheremos a dependência, a coragem e a ação que pertencem aos filhos de Deus que sabem que a batalha é do Senhor. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação, ao submetermos nossos planos à Tua soberania. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena de nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar em nossos próprios carros e cavalos, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para o nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em Ti está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos o Teu socorro divino, a intervenção do Teu Santo Espírito para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nossos corações, o orgulho de nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente, não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tenderá à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas ao desviarmos o nosso olhar de nossa própria insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, recebemos a ajuda necessária, a graça capacitadora para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai,
a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, sobre a rocha inabalável que é Cristo e a sua palavra, e não sobre a areia movediça de nossa própria competência, popularidade ou recursos financeiros. Queremos ser como o construtor prudente da parábola de Jesus, que cavou fundo e alicerçou sua casa na rocha, para que quando viessem as tempestades da adversidade, os ventos das críticas e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos permaneçam de pé, não por serem perfeitos, mas por estarem fundados em Ti. Queres que teu princípio divino, de Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seja o lema gravado nos portais de nossa vida profissional e pessoal. Ajuda-nos, Pai, a compreender a profundidade do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida no início de um projeto, mas um ato contínuo de rendição, uma deposição de nossas agendas no teu altar. Significa entregar a Ti a planta, os materiais, o cronograma e, sobretudo, o resultado final. É reconhecer que somos apenas administradores, mordomos, e que o verdadeiro dono da obra és Tu. Para isso, clamamos que a verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e silencie nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas do que prevalece é o propósito do Senhor. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente, com as mãos fechadas e o coração tenso aos nossos próprios planos surgir, que o Teu Espírito nos lembre da beleza, da sabedoria e da perfeição do Teu propósito eterno. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que Tu alteres, redireciones, aceleres, atrases ou até mesmo canceles nossos planos, para que o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Especificamente, com o coração aberto diante de Ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Socorro, Pai, para vencer a ansiedade corrosiva por promoção e reconhecimento. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração, nossa integridade um testemunho silencioso e nossa excelência um aroma suave a Ti. Santifica nossas ambições, purifica nossas motivações, para que não busquemos construir nossos próprios pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos e em toda busca por conhecimento. Socorro, Senhor, para não confiarmos apenas em nossa capacidade intelectual ou em nossa disciplina, mas para humildemente buscarmos a Tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E é de Ti que procedem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Guarda-nos da arrogância intelectual e dá-nos um coração ensinável. Oramos pela vitória em nosso ministério e serviço na Tua casa. Socorro, Pai, para não cairmos na armadilha sutil de construir uma obra com o nosso nome, de buscar aplausos ou de nos gloriarmos em números. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Ti. 1 Coríntios 3:6. Ajuda-nos a construir com ouro, prata e pedras preciosas, com motivações puras e a verdade da Tua palavra,
para que nossa obra permaneça no dia do juízo. Que tenhamos o coração de servos, dispostos a lavar os pés uns dos outros, buscando sempre a edificação do corpo de Cristo e não a nossa própria proeminência. Que o socorro do soberano se manifeste em projetos que florescem sob a tua bênção inconfundível e igualmente em corações que encontram uma paz que excede todo o entendimento, mesmo quando os planos mudam, as portas se fecham e os caminhos são redirecionados. Onde houver uma montanha de estresse, planejamento frenético e noites sem dormir, que sejamos aqueles que se retiram para buscar a tua face e encontram em ti direção, clareza e, acima de tudo, paz. Declaramos em nome de Jesus a autoridade e poder que nos foi dado, que nossos planos e projetos, nossas agendas e ambições são consagrados a ti. Nós os depomos aos pés da tua cruz, rendidos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional de adoração a ti. Declaramos que teu propósito é soberano, perfeito e infinitamente mais sábio que os nossos mais bem elaborados esquemas. Nos submetemos a ele com alegria e expectativa, confiando que até os teus nãos são atos de amor e que os teus desvios são, na verdade, atalhos para uma dependência mais profunda e uma glória maior. Declaramos que somos vencedores sobre toda frustração, impaciência e ansiedade, porque nossa primeira reação diante do inesperado não será o pânico ou a murmuração, mas sim nos voltarmos para ti em oração, buscando a tua vontade e confiando no teu caminho. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos planejar com diligência, trabalhar com excelência e executar com vigor, como bons mordomos do tempo e dos talentos que nos confiastes, mas o faremos com um coração leve e as mãos abertas, sabendo que o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a ti, o Deus que nos responde no dia da angústia e cujo propósito sempre prevalecerá, agora e para sempre. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores nas batalhas espirituais e nos desafios inesperados ao nos refugiarmos em teu nome. Pai, sabemos que a vida é um campo de batalha espiritual. Além dos desafios planejados, existem os ataques súbitos, as crises inesperadas, as más notícias que chegam sem aviso. É ali que o inimigo tenta nos desestabilizar, nos pegar de surpresa e nos fazer sentir desprotegidos. É ali que a angústia pode se tornar avassaladora. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser vítimas das circunstâncias. Nós fixamos nossa mente em Ti, nossa torre forte. Nós não somos alvos indefesos. Nós temos a arma mais poderosa, o refúgio seguro do Teu nome, como nos garante a Tua palavra em Provérbios 10:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena dos nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsam em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar nos nossos próprios carros e cavalos, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para o nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em Ti, está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos o Teu socorro divino,
a intervenção do Teu Santo Espírito para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nossos corações, o orgulho de nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente: não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tenderá à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas, ao desviarmos o nosso olhar de nossa própria insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, recebemos a ajuda necessária, a graça capacitadora para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, ministeriais ou profissionais, pessoais ou familiares, não sobre a areia movediça e traiçoeira da nossa própria competência, não sobre o barômetro instável da aprovação humana, não sobre a popularidade efêmera ou a falsa segurança dos recursos financeiros, mas sobre a rocha inabalável, eterna e angular que é Cristo Jesus e a sua palavra infalível. Ansiamos ser como o construtor prudente da parábola que o nosso mestre nos ensinou. Aquele que não se contentou com a superfície, mas cavou fundo, gastou tempo e esforço para alicerçar sua casa sobre a rocha. Nós também queremos cavar fundo em Teu Evangelho, alicerçar nossos planos em Tua vontade revelada, para que quando inevitavelmente vierem as tempestades da adversidade, os ventos cortantes das críticas, as torrentes da oposição e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos e a nossa própria alma permaneçam de pé, não porque sejam perfeitos em sua execução, mas porque estão perfeitamente fundados em Ti, a rocha dos séculos. A Tua palavra declara que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é nessa permanência que queremos ancorar nossas esperanças. Ajuda-nos a reconhecer que qualquer estrutura erguida sobre o fundamento do ego, da autossuficiência ou da sabedoria deste mundo é, uma última instância, uma construção condenada, destinada a ruir sob o peso da eternidade. Que o princípio divino de Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seja mais do que um versículo que citamos. Que ele seja o lema gravado a fogo nos portais de nossa vida profissional e pessoal, a filosofia que governa cada empreendimento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade radical do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida e formal no início de um projeto ou uma mera formalidade espiritual, mas um ato contínuo, deliberado e por vezes doloroso de rendição. É a deposição diária de nossas agendas, de nossas ambições e de nossos cronogramas no Teu altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável que é o nosso culto racional de adoração a Ti. Romanos 12:1. Consagrar significa entregar a Ti a planta, os materiais, os recursos e, acima de tudo, a glória pelo resultado final. É reconhecer que não somos os donos da obra, mas apenas administradores, mordomos fiéis a quem o Mestre confiou talentos. Mateus 25, de 14 a 30. E como mordomos, nossa principal responsabilidade não é o sucesso medido pelos padrões do mundo, mas a fidelidade ao dono da obra. Que a nossa maior alegria seja ouvir de Ti: muito bem, servo bom e fiel. Para isso, clamamos que a verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e silencie a cacofonia de nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ó Pai, como essa verdade nos liberta da tirania de ter que fazer tudo dar certo. Como ela nos conforta quando nossos caminhos parecem confusos e nossos planos frustrados. Ajuda-nos a enxergar nossa vida como uma grande tapeçaria que Tu estás tecendo.
Do nosso ponto de vista, aqui de baixo, muitas vezes só vemos um emaranhado de fios, nós confusos, cores que não combinam e um padrão que parece caótico. Mas tu, o mestre artesão, vês a obra por cima e contemplas o desenho glorioso e perfeito que tu estás formando. Ajuda-nos a confiar no teu ofício, a crer que até os fios escuros da dor e da decepção estão sendo usados por ti para realçar a beleza do teu desígnio final. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente com as mãos fechadas e o coração tenso aos nossos próprios planos surgir, que o teu Espírito Santo nos lembre da história de José, cujos planos de uma vida normal foram destruídos pela traição, mas o teu propósito soberano o estava elevando para salvar nações da fome. Que nos lembremos da cruz, o plano mais hediondo dos homens, que se tornou o palco do teu plano mais glorioso de redenção. Capacita-nos então a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos e até mesmo ansiosos para que tu alteres, redirecione, acelere, atrase ou até mesmo cancele nossos planos para que o teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, Romanos 12:2, prevaleça em nós e através de nós. E que finalmente possamos, como o apóstolo Tiago tão sabiamente nos instrui, abandonar a arrogância presunçosa de dizer: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ajuda-nos a reconhecer a fragilidade da nossa existência, a verdade de que somos apenas um vapor que aparece por um instante e depois se dissipa. Tiago 4,14. Que essa consciência de nossa finitude não nos leve ao desespero, mas a uma dependência radical e jubilosa de Ti. Que a nossa linguagem e, mais importante, a atitude de nosso coração seja sempre a de adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. Que essa frase não seja um amuleto ou um clichê religioso, mas a expressão sincera de um coração que se deleita em tua soberania, que encontra a liberdade na submissão e que entende que o lugar mais seguro para os nossos planos não é em nossas mentes brilhantes ou em nossas mãos capazes, mas sim na tua graça amorosa e soberana, em teu poder majestoso e infinito em amor. Ó Senhor, Deus de amor, com o coração aberto diante de Ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Socorro, Pai, para vencermos a ansiedade corrosiva por promoção e reconhecimento. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração, nossa integridade um testemunho silencioso e nossa excelência um aroma suave a Ti. Santifica nossas ambições, purifica nossas motivações, para que não busquemos construir nossos pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos e em toda busca por conhecimento. Socorro, Senhor, para não confiarmos apenas em nossa capacidade intelectual ou em nossa disciplina, mas humildemente buscarmos a Tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é de Ti que procedem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Provérbios 9:10. Guarda-nos da arrogância intelectual e dá-nos um coração ensinável. Oramos pela vitória em nosso ministério e serviço na Tua casa. Socorro, Pai, para não cairmos na armadilha sutil de construir uma obra com o nosso nome, de buscar aplausos ou de nos gloriarmos em números. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Ti. 1 Coríntios 1:6. Ajuda-nos a construir com ouro, prata e pedras preciosas, com motivações puras e a verdade da Tua palavra, para que nossa obra permaneça no dia do juízo. Que tenhamos o coração de servos, dispostos a lavar os pés uns dos outros, buscando sempre a edificação do corpo de Cristo e não a nossa própria preeminência. Que o socorro do soberano se manifeste em projetos que florescem sob a Tua bênção inconfiscável e igualmente em corações que encontram uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando os planos mudam, as portas se fecham
e os caminhos são redirecionados. Onde houver uma montanha de estresse, planejamento frenético e noite sem dormir, que sejamos aqueles que se retiram para buscar a tua face e encontram em ti direção, clareza e, acima de tudo, paz. Declaramos em nome de Jesus, autoridade e poder que nos foi dado, que nossos planos e projetos, nossas agendas e ambições são consagrados a ti. Os deposamos aos pés da tua cruz, rendidos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional de adoração a ti. Declaramos que teu propósito é soberano, perfeito e infinitamente mais sábio dos nossos mais bem elaborados esquemas. Nos submetemos a ele com alegria e expectativa, confiando que até os teus nãos são atos de amor e que os teus desvios são, na verdade, atalhos para uma dependência mais profunda e uma glória maior. Declaramos que somos vencedores sobre toda frustração, impaciência e ansiedade, porque a nossa primeira reação diante do imprevisto não será o pânico ou a murmuração, mas sim nos voltarmos para ti em oração, buscando a tua vontade e confiando no teu caminho. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos planejar com diligência, trabalhar com excelência e executar com vigor, como bons mordomos do tempo e dos talentos que nos confiaste. Mas o faremos com o coração leve e as mãos abertas, sabendo que o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a ti, o Deus que nos responde no dia da angústia e cujo propósito sempre prevalecerá, agora e para sempre. Em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que fazemos essa oração. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver sobre a proteção e a resposta de Deus está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual plano, projeto ou batalha você está entregando nas mãos de Deus hoje, invocando o seu nome sobre ele. Se você tem um pedido de oração para um dia de angústia que está enfrentando, deixe nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que vejamos a resposta e a proteção do Deus de Jacó. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo ansioso ou enfrentando uma grande batalha e precisa ser lembrado de que não está sozinho. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome temos a vitória, o amor de Deus Pai, que inclina seus ouvidos ao nosso clamor, e a comunhão do Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia em todas as batalhas, sejam com todos vocês. Que o Senhor te responda neste dia de angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, te eleve a um lugar seguro, que Ele te envie socorro do seu santuário e te sustente a partir de Sião, que Ele conceda o desejo do teu coração e cumpra todos os teus planos segundo a vontade dEle. E que você caminhe neste dia na coragem e na confiança que só aqueles que são guardados pelo Deus Todo-Poderoso podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.